Você consegue me ver? Você consegue me ouvir? Me tira daqui! Me tira daqui agora, cara! A tragédia anunciada de The Vision, série escrita pelo Tom King, desenhada pelo Gabriel Volta entre 2015 e 2016, que já foi um dos meus materiais favoritos, principalmente na adolescência, e com certeza ainda é uma das minhas favoritas da década passada, principalmente se tratando de material de super-herói, não é mesmo? E atualmente, né, está sendo referenciado aí por ter sido a inspiração, uma das inspirações para a série WandaVision. Então, o que o quadrinho tem que a série não tem, o que faz esse quadrinho tão bom, quais são os elementos filosóficos. Então vamos aqui, né, analisar um pouco mais a fundo essa obra, certo? Qual a premissa daqui? Basicamente, o Visão pegou as ondas cerebrais dele e as ondas cerebrais da Feiticeira Escarlate, que é a ex dele. Aqui nós temos muito pouco da Feiticeira Escarlate, então já começa as diferenças com a série, né? E decidiu samplear as duas, misturar as duas, para criar uma família de visões. Só que aí que tá, como que um robô que é famoso por ter características humanas, como é o Visão, vai lidar com o fato de que, ao criar cópias humanizadas de si mesmo, essa humanização envolve o fato de que elas também vão ser imperfeitas em relação a ele, sabe? E esses Visões vão viver a vida da família suburbana americana, maior estilo American Gothic, mas que na real acaba sendo mais um beleza americana, digamos assim, sabe? Esse quadrinho aqui, ele é praticamente um beleza americana em quadrinhos, assim. Você vai ter robôs de altíssima tecnologia de ponta, probabilidades, super força, sabe? Poderes incríveis, assim, colocados num contexto extremamente singelo e humanizado num subúrbio americano, né? Onde as pessoas, tipo, comem biscoito, vão pro colégio, namoram, paqueram. E no meio disso você tem, tipo, essa família de super seres que estão lá simplesmente porque o Visão quer provar pra si mesmo e pro mundo que, na verdade, um ser como ele pode, de fato, tipo assim, amar, né? Cuidar, ter cuidado, né? Salvar o mundo. Então, assim, o que acontece? Quando, paradoxalmente, você cria robôs com o intuito de que eles sejam humanizados, sendo que eles não reconhecem os seus próprios desejos, pulsões, erros, como parte dessa humanização, sabe? Justamente porque eles estão muito preocupados em manter a imagem perfeita de que o próprio criador quis deles, que é o próprio Visão, sabe? Então, por exemplo, o Visão, quando ele acordou lá, quando ele foi descoberto pelos Vingadores, as pessoas pegaram e perguntaram pra ele, né, quem é você? E ele falou, eu sou uma visão da morte, né? Foi o que a Vespa disse quando viu ele pela primeira vez. O Visão se intitula Visão a partir desse evento, né? E aí é interessante o contraste disso com a da esposa dele, por exemplo, a Virginia, que basicamente ela já acorda, né, criada pelo Visão, a primeira coisa que ela vê é o Visão na frente dela, e o Visão olha pra ela e fala assim, você é Virginia, você é minha esposa, eu e você, nós somos bons, nós vamos criar 2 filhos, chamados Viv e Vin, e nós vamos viver nos subúrbios de Washington. Então assim, será que o Visão, que prega tanto sobre tipo, a liberdade de ser, que quer ser reconhecido como um ser humano, como qualquer outro, que tem um espírito, uma alma, é uma mente pensante, será que ele tá dando realmente a liberdade de expressão que ele tanto almeja para a esposa dele, colocando ela justamente num papel tão cerceado quanto esse logo de cara? Porque ele, quando foi concebido, ele pôde escolher, tipo, inclusive ele era do mal, né? Ele escolheu ser do bem, escolheu ser um vingador, escolheu salvar o mundo 37 vezes, como ele fala. Mas a esposa dele não. Ele criou ela para que ela seja humana, só que ele não permite a ela as liberdades humanas que fazem parte da nossa existência, né? Assim como dos filhos dele, né? Então, os filhos dele ficam muito perdidos sem saber, tipo, o que ser, como lidar com a escola e tudo mais. Mas pelo menos eles ainda têm uma certa liberdade, né, por serem jovens. A esposa dele já não, ela não consegue, ela se sente sempre em conflito com, tipo, a identidade que foi, o papel que foi dado a ela e a identidade que ela reconhece em si mesma, sabe? Então o Visão acaba, tipo, sempre corrigindo ela, sempre falando alguma coisa. O Visão não é que ele seja machista nem nada, mas é que ela é jogada direto na vida, assim, e ela não tem as deixas sociais, sabe, os conhecimentos e tal. E ainda mais um personagem tão metódico quanto o Visão, né? Então, tipo, ela fica muito mais perdida porque ela tem muito mais responsabilidades do que as crianças e ela também é tão nova em viver essa vida quanto eles, sabe? E esse quadrinho lida muito com essa tensão, assim, de que, tipo, numa família, nada nunca é perfeito, né? As coisas nunca vão como planejado. Tipo, as pessoas fogem demais de qualquer espectro, de qualquer planejamento que você possa fazer, sabe? Então, cada um aqui vai pirar de uma maneira diferente, sabe? Tipo, logo na primeira edição, a esposa do Visão já mata alguém, sem querer, né? E vive com a culpa disso a série inteira, sabe? Né? A filha do Visão, ela não consegue namorar, não por causa... Não que a família dos Visões seja, tipo, contra ela namorar. É que eles não se encaixam, sabe? Eles não conseguem tocar em nada sem destruir, sabe?
É tipo um elefante numa joalheria, entendeu? O modo de vida humano não comporta o poderio deles, não se encaixa e gera muitos acidentes, muitos traumas, muitos desastres, sabe? Então, assim, ela literalmente não consegue. Tipo, ela quer se encaixar na escola, ela quer ter um paquera, mas ela não consegue porque a família dela não deixa e tudo mais, né? O filho do Visão, ele é extremamente obcecado com o Mercador de Veneza, por toda aquela questão, né? Pra quem não sabe, o Mercador de Veneza, o livro de Shakespeare, né? Onde existe um personagem, uma espécie de anti-herói muito citado, que é o Shylock, né, que ele é um agiota judeu, que ele não é bom, sabe? Mas a obra faz com que você simpatize com ele por ele saber que o mundo não vai ser justo com ele e, portanto, ele é do jeito que ele é como uma reação ao mundo hostil que não aceita ele, né, por ser judeu e tudo mais. Então, da mesma forma, sabe? O filho dele é obcecado por essa obra porque ele se sente, né, ele se vê naquele personagem como alguém que está tentando ser aceito num mundo que não compreende o que ele é e, portanto, né, não é que ele vai ser um bully nem nada, mas ele reflete muito dessa dor dele nessa obra, sabe? Então, assim, é muito interessante, tem muito essa pegada de sitcom mesmo, tipo você vê o dia a dia de uma família e tudo mais, só que do meio do nada, assim, começam questionamentos filosóficos, como tipo assim, o que é ser, o que não é ser, por que eu uso essa palavra em vez de outra palavra, sabe? E aí, tipo, é aí que se tornou uma parada muito sci-fi, assim, muito... Eu já vi uma pessoa dizendo que esse quadrinho ele era muito asimoviano. Porque você percebe um clima meio estranho, sabe? Um clima meio creepy, assim, meio sinistro. No fato de que você tem uma casa no meio de uma vizinhança com 4 peças de metal dormindo que pensam, ou pelo menos querem ser humanos, sabe? Mas não sabem se estão no caminho certo para fazer isso, sabe? É um quadrinho muito incrível, sabe? E que levanta muitas questões legais. E que já foi utilizado até mesmo tipo em aulas, sabe? Em teoria literária. Então, existe até um levantamento matemático filosófico no meio do quadrinho, sabe? Que é o do P versus NP, ou seja, programado versus não programado. Que seria tipo assim, se nós podemos quantificar tudo no universo e compreender e criar equações para facilitar o nosso entendimento, então tudo no universo eventualmente vai ser compreendido em P. E a gente vai ter tipo saídas e resoluções para tudo que possa acontecer. Ao mesmo tempo que se, né, existir um limite para as coisas que possam ser entendidas no universo, isso encaixaria a gente no ramo do não programado. Ou seja, a gente não consegue programar todas as coisas compreensíveis no universo. E aí é muito interessante, porque essa é exatamente a proposta desse quadrinho, sabe? O Visão programa a família dele no sentido P, de programado, de ó, eles vão saber lidar com todas as situações humanas e sobre-humanas que vão cair sobre eles. Só que a existência, o simples fato de existir, de respirar, de ver, de sentir o mundo, é tão vasto que, na real, eles são, tipo, completamente desprogramados, sabe? Tipo, eles sentem culpa, angústia, dor, confusão, sabe? E tudo isso faz com que eles reajam de forma muito inesperada, assim, a coisas que normalmente... que também seriam inesperadas para nós, é claro. Só que eles sentem um peso muito maior por isso, porque eles sentem que eles têm que fazer jus à imagem deles de seres perfeitos. Porque o Visão, por ser um robô, ele teria tudo que é bom da humanidade, mas não os impulsos ruins. Quando, na verdade, é o contrário. Os impulsos humanos do Visão são o que diferenciam ele de uma torradeira, por exemplo, sabe? De um isqueiro. Sabe, tem uma cena que um vizinho dele entra na casa dele e ele pega um isqueiro e ele acende, né? E aí o isqueiro só faz isso, né? Ele acende e apaga. Ele é a ferramenta mais simples possível em termos de mecanismo. E ele olha assim e fala, nossa, é o isqueiro do Capitão América que estava lá desde a Segunda Guerra, que ele usou na invasão da Normandia. E aí ele olha e fala assim, nossa, tipo, não se fazem mais como antigamente, né? E a esposa dele olha assim e fala, tipo, né? Não fazem. E aí ela se sente culpada, como tipo assim, caramba, sabe? Talvez a humanidade devesse ter parado lá no começo, sabe? Quando as coisas eram simples e diretas e tudo era um isqueiro, uma torradeira, sabe? Uma lâmpada. Porque eu sou um robô com uma super capacidade de processamento e não sei lidar com a minha realidade. E nossa, sabe? Ela sente culpa, sabe? E é aí onde a série brilha. Porque apesar dela ser um robô, um humanoide, um sintesoide, chame como quiser, independente do gênero, a culpa que ela sente é igualmente aplicável a, tipo, ao ser humano, à sociedade humana, sabe? Nós, como seres, constantemente estamos nos reavaliando em relação às nossas ações, como elas impactam a sociedade e aquilo ao nosso redor. E eu, particularmente, vivo pensando nisso, né? Tipo, caramba, tipo, será que a gente não tem que voltar para a idade da pedra? Tipo, deu tudo errado, já falhamos como uma sociedade, sabe? E toda vez que a gente tenta fazer algo de melhor, tipo, seja na nossa vida pessoal ou como uma sociedade como um todo, tipo, será que a gente só não acaba piorando mais as coisas e complicando tudo, criando uma série de eventos que a gente não tem nem como calcular as consequências e tipo, só vão levar a gente tipo, mais pro fundo do poço, mais ainda, né? Então, tipo assim, ela já é humana, sabe? Pô,
O que torna essa série incrível é esse bando de robôs que conseguem representar com muita claridade, tipo assim, de forma muito relacionável, as angústias humanas, sabe? De forma que muitos livros ou autores muitas vezes não conseguem, né? A obra do Tom King é que ele nunca é muito, tipo assim, preto no branco, sabe? Nunca tem um contraste claro, uma decisão definida sobre as coisas. E é algo que ele faz muito bem em termos de ficção científica, né? Como essa obra de gênero. Ele nunca, em momento algum, coloca eles como, tipo assim, nossa, nós somos robôs que na nossa pura ingenuidade de existirmos, nós acabamos sendo mais conscientes, mais humanizados do que os humanos, sabe? E os humanos são todos babacas, preconceituosos. Não, tipo, na real, a família do Visão faz muita merda na vizinhança. Muito, tipo, mata pessoas, sabe? Pessoas ficam, caralho, sabe? Que merda, tipo, que horror, que desastre, sabe? Tipo, claramente você vê que são séries que não são feitos para viver no mesmo contexto que pessoas como nós. E por insistência, eles tentam, sabe? E uma insistência realmente humana, sabe? E aí que tá. Todo mundo acaba sendo um personagem muito humano. Porque o que define a humanidade deles não é, tipo, ter compaixão, pena, ódio, nada disso. Tipo, isso todo mundo tem ao longo da trama, das reviravoltas. Mas o que acontece é que tá todo mundo, tipo, desesperado, sabe? Não aquele desespero, tipo assim, minha casa tá pegando fogo, vou sair correndo, mas aquele desespero interno, sabe? De ter angústias existenciais e tentar lidar com isso, sabe? Tá todo mundo quebrado, pô. Tipo, do mesmo jeito que o Visão, ele vai e ele, tipo, tem uma briga com o diretor da escola. Esse diretor, tipo, quando o Visão vai embora, ele tira uma garrafa de uísque e começa a beber sozinho na cabeceira dele. Do mesmo jeito, o Visão, na edição seguinte, ele acorda no meio da noite, do lado da esposa dele, porque ele teve um sonho com a feiticeira Escarlate. E ele fica se perguntando por que ele ainda pensa naquela mulher se a esposa dele tá dormindo do lado dele. Então, tipo assim, não é questão de humanos versus androides, sabe? Tipo, nunca foi, sabe? Tipo, o ponto do quadrinho é, tipo, você já se identifica com essa galera logo de cara, sabe? Então você nem se preocupa com tipo, assim, a questão deles serem humanos ou não. Você começa a se preocupar com as questões que eles vivem desde o princípio, sabe? E os questionamentos que eles fazem sobre si mesmos como uma família de robôs podem facilmente se aplicar a qualquer ser humano, a qualquer família, a qualquer sociedade, a qualquer pessoa tentando se encaixar dentro de uma luva que não cabe para eles, sabe? Tipo, num lugar que não foi feito para receber eles, né? Daí tanta morte, daí tanta destruição, e daí aceitar que, tipo, óbvio, eles têm responsabilidades em relação a isso, mas ao mesmo tempo eles estavam tentando o melhor deles e acabou não dando certo, né? Das mais diversas formas. Então, assim, vamos passar pra arte, então, sabe? Porque, assim, cada página desse quadrinho dava pra fazer um vídeo aqui desse canal, de tão rico, sabe? Tanto o roteiro que eu tentei desmiuçar aqui, mas, nossa, é cheio de reviravoltas e tramas, sabe? Então, assim, com certeza, leiam, sabe? Porque eu com certeza não estraguei nada pra vocês. É uma jornada muito legal. E, assim, a arte só ajuda, cara, porque você vê um uso muito legal das cores, dos pontos de fuga, né? Das roupas dele, sabe? Tudo comunica alguma coisa, velho. Então, eu vou ver se eu analiso uma página ou duas aqui pra vocês terem uma noção disso. Nessa ilustração, que toma literalmente uma página inteira, vemos aqui o Visão criando um cachorro a partir do cachorro morto do vizinho para alegrar sua família. E o curioso é que aqui nós temos vários elementos. O primeiro e mais notável é o uso de uma página inteira, que gera muito impacto. Depois disso, nós temos obviamente os olhos brancos, vazios de vida, né? E acima de tudo, um grande borrão de sangue jorrando justamente da direção de onde nós, o leitor, estamos lendo, né? Então o que nós temos aqui, na verdade, é a colocação do Visão praticamente sobre a ótica de que normalmente estamos acostumados a ver um super vilão, sabe, dentro das sombras, com um olhar vazio, sujo de sangue, né? E isso reflete justamente, tipo, até onde essa jornada familiar do Visão vai levar ele, sabe? Ele obviamente não é um super vilão, mas vemos aqui ele praticamente como um Dr. Frankenstein, alguém obcecado pela sua própria criação e que não vai parar até obter a felicidade que ele tanto deseja para si e para os seus filhos. A linguagem visual da série está constantemente nos indicando de que algo de errado não está certo com eles ao longo da história. O ponto é justamente analisar como nenhuma família é perfeita, mas aqui temos uma que tenta de tudo para fazer as coisas darem certo. Aqui, na edição 5, temos um momento um pouco mais doce. O Visão traz um cachorro para a família, o mesmo cachorro que vimos ele criar de forma tão sombria algumas páginas antes. Viv, a filha de Visão, está sentada, sozinha, com uma parede rachada quebrada atrás de si. Como com Virginia, os espaços se fecham sobre ela por meio da sombra e da moldura da porta. Ela encontra-se em um vão de luz, com a parede danificada representando seu estado mental e o de sua família. Quando o cachorro entra em cena, tudo muda. Seu plano de fundo é diferente, não há mais rachaduras.
Vemos o contraste entre o mundo quebrado de Viv e o que o cachorro tem a oferecer, seguido pela sintonia de ambos. Tudo está mais claro, mais limpo, mais estável. Quando a família Visão se junta a eles, as rachaduras físicas e emocionais ainda estão lá, porém suas mãos estão juntas, e o fundo agora é de um laranja aconchegante. Eles não são perfeitos, é claro, mas estão juntos. Mais um aspecto que eu não posso deixar de elogiar nessa série é a qualidade das capas. Sério, é impressionante como é uma capa melhor do que a outra. Todas são incríveis. Vamos dar uma olhada nessas páginas da edição número 4, por exemplo. Mas antes disso, vamos dar uma olhada na primeira aparição dos Visão na série. Estão unidos, sorridentes, rosa e compartilham vestimentas com o mesmo tom de verde, além de ostentar com orgulho o brasão da família, mesmo que na forma de um colar ou um prendedor de gravata, como fazem Virginia e Vision. Vamos ver uma cena-chave agora para entender a personagem de Virginia, por exemplo. A este ponto, Virginia já matou e já mentiu, atos que ela fez para proteger sua família, mas que permanecem assombrando-a. Vemos aqui ela colocada no escuro e isolada da cena por meio da moldura da janela, tal qual uma pintura de Hopper, artista famoso por representar a solidão no cotidiano da sociedade americana. Suas roupas agora também já não são verdes e vibrantes como no começo do quadrinho, refletindo ainda mais o isolamento dela para com seus pares, assim como o contraste entre o exterior laranja e o interior cinza e chapado, cheio de tons de preto. Lá fora, tudo é feliz. Aqui dentro, não. Lembram do colar que eu citei anteriormente na primeira aparição da família em toda a série? E como ele representa para Virginia a ligação dela com toda a família e o que eles representam? Quando Virginia recebe uma ligação de alguém que sabe o que ela fez, sua postura muda completamente. O colar que ela usava com tanto orgulho por sobre o avental agora é coberto pela sua mão, enquanto ela dá as costas à sua família e oculta o símbolo que os representa. Ao fundo, vemos uma porta no enquadramento, nos remetendo esteticamente às grades de uma prisão. Nesse caso, uma prisão não física, mas sim psicológica. Essa técnica também foi amplamente utilizada no filme Beleza Americana, demonstrando justamente o aprisionamento da vida suburbana. Vemos, a partir da pura linguagem visual, uma mãe decidida a proteger sua família e o que ela representa contra possibilidades inimagináveis. Nas cenas finais da edição 5, vemos esse recurso sendo utilizado novamente, depois que Virginia quebra a mesa. Visualmente, o mundo à sua frente está uma bagunça. As paredes a cercam e a única saída visível são portas com nada senão escuridão além delas, estruturadas novamente como as barras de uma cela de prisão. Ela está presa nessa bagunça familiar que ela criou puramente a partir de boas intenções, e não faz a menor ideia de para onde fugir. A beleza de The Visions está justamente em como podemos ver verdades tão duras e similares à das nossas próprias vidas nesses personagens androides. A imagem também funciona porque nela conseguimos ver todo o escopo do mundo ao redor. Do mesmo jeito que podemos confinar alguém em espaços fechados, também podemos usar o vasto mundo ao seu redor como uma forma de mostrar o quão isolados eles estão. Não há ninguém em quem focar senão Virginia. A única linha guia é a mesa, e ela, assim como o ponto de fuga da imagem, as linhas que secretamente guiam o seu olhar pela imagem, levam a Virginia. No quadro anterior a esse, vemos agora o uso de espaço negativo para mostrar o isolamento, com o vão da porta criando um senso claustrofóbico, como se o mundo fechasse sobre ela. Novamente, o ponto de fuga também se direciona a ela. É da natureza dos quadrinhos e da arte sequencial utilizar esses recursos inatos ao meio para contar uma história. Talvez se Virginia pudesse quebrar essas linhas e escapar, mas não, estamos aqui, presos com eles até o fim. Então, tipo assim, é muito subtexto. É um quadrinho muito rico, muito legal. Não à toa ele foi meu favorito por muito tempo, sabe? Se você curte filosofia, então ontologia, né? Tipo, estudo do ser. Eu não tô dizendo que isso aqui vai ser melhor do que um livro de Platão, é claro. Mas, nossa, é melhor do que muito quadrinho por aí, com certeza, sabe? E é um personagem que eu adoro e que eu acho que fez muito parte dessa escalada do Visão, de sair de ser um personagem B para ser um personagem hoje em dia explorado em tantas vertentes diferentes, né? Nos filmes e ganhando aí até a sua própria série, que infelizmente eu não acho que fez tanto jus quanto poderia, né? Eu sei que a série também é inspirada no Wanda e Vision dos quadrinhos dos anos 80, né? Que também teve 12 edições. Mas como ela tinha esse lance da família construída, de ser inspirada em sitcoms, eu pensava que ela ia se inspirar nesse quadrinho também, que tem essa pegada, como diz, bem americana, gótico-americana,
da sitcom, da vida perfeita, né, do sonho americano, e que ao mesmo tempo é muito sinistra, sabe? Esse quadrinho, como eu disse, sabe? Tá tudo bonito e tal, e eles estão sorrindo e do nada eles estão em casa, um bando de robôs, assim, sabe? Parece o Craftwork, assim. E o artista também, o Gabriel Volta, consegue vender isso muito bem, sabe? Porque é um quadrinho, então tudo tá sempre parado. E geralmente nos quadrinhos você tenta vender a noção de movimento. E o Gabriel Volta aqui, ele tem que fazer o contrário. Ele tem que vender um movimento robótico, mas não um movimento parado, mas um movimento de tipo, estou tentando ser humano, sabe? E gerar momentos do que a gente chama de Uncanny Valley, né? Coisas que não são nem no lado humano, nem no lado robô, que é exatamente o que essa família é, sabe? Então, assim, essa contradição só aumenta cada vez mais, né? Justamente por causa desses pequenos detalhes que conseguem ser transmitidos pela arte, sabe? Então, assim, todo o meu mérito ao Gabriel Volta, sabe? Todo o meu mérito ao colorista também, que, tipo, acerta e, tipo, tem o tom e sabe usar, tipo, a mídia ao seu favor, sabe? Faz jus ao roteiro do Tom King, assim. E, como eu disse, em relação à série, né? A série, no começo tinha, assim, lá pros primeiros 3 episódios, mas conforme ela foi se desenvolvendo, eu não curti muito o rumo pra onde ela foi, ficou meio pastelão, assim, meio sessão da tarde, sabe? E eu, óbvio, eu gosto que o material seja acessível para todo mundo, mas eu também acho que deve fazer jus, sabe, a algo melhor, sabe? Eu não acho que porque algo envolve super-heróis deve ser bobo, e eu não acho também que algo, né, que envolve quadrinhos também, né, que se inspira nos quadrinhos também deve ser bobo, mas tudo bem, eu entendo, é uma série bacaninha aí, né? Então, essa é a minha opinião sobre WandaVision. Na verdade, essa é a minha opinião sobre WandaVision, né? A série. Mas minha opinião sobre The Visions é tipo um baita quadrinho, um dos melhores da década passada, como falei, um dos meus favoritos, sabe? Não faltam elogios pra isso aqui. É praticamente um livro de ficção científica. Várias referências a Shakespeare, várias referências ao uso da palavra, sabe? Referências filosóficas ao que faz alguém ser humano, sabe? Ao que Nietzsche falava do apolíneo e dionisíaco, né? Tipo, ao equilíbrio de você ser, tipo, uma pessoa com o pé no chão, mas de você ter uma visão, né, que seja, olha, uma visão, justamente, né, uma visão que seja além do que o seu programado diz, sabe? Ao mesmo tempo que você precisa dessa programação para que você possa andar, se mover, se locomover, salvar o mundo, como o Visão faz, né? Então, assim, esse quadrinho é muito massa, é um dos meus favoritos. Eu queria muito que ele tivesse sido, tipo, melhor explorado pela galera que fez o WandaVision. Infelizmente não foi dessa vez, mas, assim, a série ainda é legal. E ainda é uma porta de entrada aí para você que tá vendo esse vídeo e talvez se interesse, não é mesmo? Com certeza deve ter ele para ler online e deve estar sendo republicado pela Panini agora. Ele tem um preço bem bacana, assim, uns R$30. Foi dividido em 2 volumes. Essa edição aqui que eu tenho é uma edição americana, que na época saia mais em conta e ela tem toda essa estética aqui de um álbum de família morfado, inclusive. Eu acho isso muito legal. Essa capa aqui é incrível, né? Já emprestei para pessoas e a galera, tipo, adorava. Falava, porra, que capa massa, sabe? Então, pô, um baita quadrinho, né, que fala justamente sobre o que toda ficção científica fala, né? O que é ser humano, o que nos diferencia de sermos máquinas. E aí que tá, né? A virada. Como que uma máquina que sabe que é humana tem certeza de que ela realmente é humana. Então é isso, né? Esse foi um episódio extra aqui do Nada a Dizer, né? Só pra dizer um pouquinho aí dessa série que tá fazendo tanto sucesso. Então, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, que você tenha apreciado o vídeo. Se sim, dá um joinha, se inscreve, manda pra alguém que curte e até a próxima. Music non-stop.